Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Diretamente aqui da capital federal, Brasília, tenho a honra em receber ele, que é produtor rural, segundo suplente ao Senado pelo estado do Tocantins e presidente da AproSoja Brasil, Maurício Buffon. Maurício, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, amigos, bom dia, Nilson. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre agricultura, sobre principalmente a questão do soja, né, a produção de soja no Brasil. Então temos aí para responder aí, se informando e trocando palavras aí, é uma conversa legal sobre soja. Maurício, você está à frente de uma das mais importantes entidades em defesa ao produtor rural, a AproSoja Brasil. Como que começou a sua história com a produção de soja? A minha história com a produção de soja começou bem cedo, né? Minha família vem dos meus avós, tanto paterno como materno, eram produtor de soja no Rio Grande do Sul. Lá atrás, algum deles, até a parte da minha mãe, é assentado, né, de reforma agrária. E de lá para cá, minha família sempre, depois meu pai seguiu na agricultura. A gente mudou para o Mato Grosso, ficamos em Sorriso, no Mato Grosso, por 23 anos. E hoje eu estou há 16 anos no Tocantins produzindo soja. Então, essa é um pouquinho da minha história com soja, né? E lá no Tocantins a gente fundamos a AproSoja Tocantins lá em 2013, na necessidade de nos defender aí de muitos ataques que vinha, tanto dessa questão ambiental ou tributária, e formamos a associação lá, fiquei lá como vice-presidente na época e depois assumi no outro mandato a AproSoja lá, e de lá para cá a gente sempre ficou integrado aí na AproSoja Brasil também como diretor, e agora surgiu esse desafio imenso aí, que é estar à frente dessa tão importante associação que é reconhecida, né, como a associação que mais defende o produtor rural hoje a nível nacional. O Brasil é um país agrícola, um país rural. Você acha que falta associações em todos os segmentos, como a AproSoja, para representar o produtor, independente de qual segmento que ele esteja inserido? Você acha que o Brasil ainda é deficitário nesse sentido? Nilson, é uma ótima pergunta, né? Hoje você lida sempre com, às vezes, você tem sindicatos, você tem cooperativas, né? Mas a forma mais eficaz, que mais dá retorno para uma classe específica é a associação, né? A gente foi se espelhar lá no passado, os diretores da AproSoja Brasil, nas associações americanas, que lá eles têm essa forma, né? Além dessas representações que já estão instaladas, cada setor tem a sua associação que defende especificamente aquela cultura. E é a forma que traz mais resultado, que dá mais retorno para aquele associado, ser direto, ter um único objetivo é defender, no caso nosso, produtor de soja. Isso nos está trazendo um reconhecimento muito grande, né? Porque você acaba focando naqueles assuntos. Não significa que você acaba abrangindo a agricultura como um geral, né? Indiretamente. Mas quando você olha para a associação que está defendendo uma causa específica, ela fica muito mais forte, muito mais representativa, e sim ela tem um olhar para aquele setor que numa cooperativa ou, por exemplo, no próprio sindicato, ele é muito amplo, acaba não conseguindo atingir, né, os seus objetivos. É uma soma de esforço, mas a associação específica da cultura é a forma mais eficaz de dar retorno para o seu associado. Esse ano de 2025 temos uma projeção de um recorde de produção. A estimativa é de 167 milhões de toneladas de soja, um aumento de mais de 15% em relação a 2024. O produtor rural, com certeza, tem feito a sua parte. Como a AproSoja vê esse aumento? Nós temos duas situações. Nós temos que lembrar que o ano passado foi um ano muito ruim, né? O Brasil ele tem uma capacidade hoje instalada de produção de soja muito, muito interessante, muito boa.
Mas nós temos que ver que o ano passado foi um ano abaixo das expectativas que a gente esperava da colheita no Brasil. Esse ano, sim, é uma safra melhor, é uma safra que nós com certeza vamos ter aí boas produtividades, vamos estar aí próximo desses números aí, mas nós temos que lembrar ainda que faltam alguns meses ainda para finalizar a safra, e temos hoje com vários lugares no país com algum problema pontuais, né? Pode ser que não chegue nesse número. O produtor ele sempre produz, ele planta para produzir o quanto mais e as suas roças bem conduzidas para produzir. Mas nós também somos muito dependentes de clima, né? E o clima que dá aí a grande diferença de uma produção hectare ou não, de uma grande produção, ela é quase mais, com certeza, mais ligada ao clima que tudo o resto que o produtor faz. Então, assim, hoje nós já temos aí com várias regiões no país com algum problema de clima pontuais e dessa forma a gente está um pouquinho cauteloso com esses números aí, né? Mas não tenho dúvida que será uma colheita muito melhor que o ano passado e o setor precisa realmente, porque é só a gente ver aí a quantia de RJs e, enfim, a dificuldade financeira que o produtor vem encontrando e só consegue superar isso com uma boa produção. Falando em recuperação judicial, eu vou tocar num assunto também que está impactando muito a vida do produtor rural, que não está tendo dinheiro no banco. A realidade é essa. Em nota oficial, a ProSoja Rondônia afirma que teve uma redução de 50%, isso aqui eu tirei no próprio site da ProSoja, uma redução de 57% no total de crédito liberado, Rondônia. O custeio caiu 60%, enquanto o investimento caiu 53%. Isso é uma realidade brasileira. Na época mais crítica que a nossa geração passou, que foi a pandemia, não faltou dinheiro. O que está acontecendo agora, Maurício? Por que não tem dinheiro em banco? Ou se tem é juro de 18%, 20% e eles exigem enfim. Esse é um grande problema hoje do investimento, né? Eu sempre falo que a produção agrícola ela é ligada bem clara, né? Você precisa ter a mão dos produtores e eu acho que isso o Brasil tem. Não tenho dúvida que tem a melhor mão de obra, a melhor produtor com mais qualificado aí para produzir. Mas nós precisamos também do clima ajudar e da outra parte de investimento. Você não consegue chegar em grandes números de safra, uma ou duas safras, uma seguida da outra, sem grandes investimentos. Tanto na área de tecnologia diretamente na cultura, né? No caso aí com fertilizantes, corretivos, enfim, quanto em todos os insumos que levam uma lavoura a ser bem conduzida. E está faltando muito dinheiro. Nós, realmente, no final do ano, nós já alertávamos, né? E cobramos o Ministério da Agricultura, tivemos em alguns bancos. Lá em final de novembro, nós já tínhamos um número aí que só tinha o dinheiro que é do Plano Safra, 43% só tinha sido aplicado naquele momento. Então... Onde que está esse dinheiro? Anuncia um valor, não tem. Né? Nós temos hoje, ligado ao crédito, essa questão ambiental, que o Brasil faz a sua parte muito bem feita, mas cobrando a cada dia mais algumas normativas ambientais para justamente dificultar o crédito, e isso vai vir, né? No longo do tempo, aí, daqui a pouco vai vir o custo dessa negação de crédito, desse impedimento de crédito que o governo federal devia estar trabalhando em favor da produção. No nosso ponto de vista, está sendo travado esses recursos, aonde vai ser muito difícil continuar com boas produtividades no campo, né? Então, essa é uma realidade do campo. Nós temos cada vez mais, o setor já busca muito dinheiro na iniciativa privada, só que é um juro muito caro, né? Não tem como hoje a agricultura pagar aí 15%, 18% de juro, até 20% de juro ao ano para fazer a produção. E nós temos sempre que lembrar que toda vez, né, por mais que esse ano nós vemos com uma safra boa de soja, devido ao clima ter nos favorecido muito bem, mas nós precisamos de investimento para realmente nós chegarmos num ponto de nós ter uma boa oferta de soja, de milho, enfim, das culturas que é a base alimentar aí para a cadeia de suínos, da pecuária, né, o frango, porque é dessa forma que consegue chegar a comida mais barata à mesa do consumidor. Então, sempre que dificultar crédito para o agricultor, num certo momento isso vai refletir lá nas prateleiras do supermercado, aonde nós vamos ter alimentação muito mais cara
com uma diminuição de oferta de produto aí ao longo do tempo. E aí vem a inflação de alimentos, vem a inflação onde não há governo que resista. Então, a gente tem um olhar para a questão da agricultura dessa forma, né? Tem que ter os investimentos, tem que ter dinheiro bem aplicado na agricultura para nós poder ter uma boa oferta de alimento, e sem contar as exportações, né? Que quando você tem uma oferta grande, você tem a exportação, você está trazendo recursos para dentro do país, né? E um superávit muito importante nessa questão da balança comercial, onde o Brasil consegue aí honrar seus compromissos aí também, que tem pagando juro muito caro também o país. Falando em exportação, a gente vê muito a questão das narrativas, né? A gente vê países europeus criticando possíveis desmatamentos aqui no Brasil, que a gente sabe que nós temos uma quantidade ímpar de preservação, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, sendo que eles desmataram todas as áreas deles lá atrás para produzir, e agora eles vêm querendo criar regras para nós. Isso nada mais é do que uma narrativa, né? Para criar dificuldades e tentar fazer com que o nosso produto, ele que é competitivo lá fora, ele chega com um valor menor. Como a ProSoja enxerga isso? A atitude desses países que criam essas barreiras? A gente vem trabalhando nessa questão das barreiras comerciais, que sempre vem uma barreira comercial, ela vem, vamos com uma cortina de fumaça com a questão ambiental, né? E lembrando que a Europa mesmo não tem feito o seu dever de casa a quanto essa questão ambiental, né? O Brasil hoje, nós olharmos aí, é o país que pode ter aí os combustíveis mais limpos do mundo, né? A Europa hoje queima carvão, queima lenha lá, que é um problema muito sério da Europa, é a questão dos combustíveis, né? Os combustíveis fósseis. O Brasil pode fazer, o exemplo, né? Onde nós temos aí etanol de milho, etanol de cana, biodiesel, que traz aí uma segurança aí nessa questão dos combustíveis muito grande, sem contar que toda essa produção também faz a produção de alimentos, eles andam ligados, né? A produção de energia com a produção de alimentos. E nessa questão da Europa, a gente tem feito, ano passado a gente já fez umas missões para a Europa, fomos lá conhecer, rodar associações, rodar em ambientes lá agrícola, conhecer os portos deles, conhecer o sistema agrícola deles lá em alguns aspectos, até para a gente poder se defender nessa questão ambiental, né? A França, por exemplo, que é um país que sempre critica muito o Brasil, ela tem cerca de 3 a 4% do seu território de vegetação nativa ainda originária, né? Então você vê o absurdo, quanto o Brasil tem 66, 67% da vegetação do Brasil ainda intacta, ninguém mexeu. Então os números ambientais, eles são meramente narrativa, né, da questão da Europa contra o Brasil por uma questão comercial. Se produzir no Brasil, se produz muito mais por hectares, né, uma área aqui no Brasil que se produz a primeira safra, depois tu vem com segunda safra, depois ainda você consegue fazer uma terceira safra com pecuária, isso lá é impossível, né? Lá eles têm questão de frio, uma questão do clima deles lá não é favorável para isso. Então aqui no Brasil a gente tira muito mais quilos de alimento por hectare que qualquer outro lugar no mundo. E isso eles não conseguem entender, eles estão fazendo um protecionismo para o produtor deles lá, usando essas barreiras comerciais, e se a gente olhar, até trazendo um prejuízo ambiental para o mundo, né? Porque se eles tivessem que fazer, o Brasil tem o potencial de produzir muito mais com menos hectares de área, aonde eles lá precisam de 2, 3 hectares para se produzir o que se produz em 1 hectare aqui. Se nós fosse olhar bem, eles teriam que reflorestar as áreas deles aqui e deixar nós trabalhar, que cada 3 hectares aqui produzido, cada 3 hectares lá produzido, nós só precisamos para entregar a mesma quantidade de alimentos que eles entregam. Infelizmente, eles têm uma política muito, muito forte, né? O Bloco Europeu é muito forte nessa questão de política. As grandes empresas estão lá, principalmente as que financiam o agronegócio e automaticamente financiam os produtores de lá. Então, esse protecionismo nós precisamos trabalhar, aí sim precisamos unir todas as forças, né? Tanto dá política. Protecionismo?
Olha, as narrativas vêm se quebrando. As últimas narrativas que os próprios franceses fizeram, a história do Carrefour, a história da Nestlé, da Danone, isso aí foram se quebrando por si só, porque todo mundo enxergou. Está cada vez mais claro hoje para o mercado e até para as pessoas urbanas que antes muito criticavam o setor agrícola brasileiro, que é meramente uma questão comercial e deixou de ser ambiental. Essas narrativas deles, com essas ofensivas deles mal planejadas, isso deixou a opinião pública brasileira, eu acredito que tem grande parte que hoje começou a entender isso, né? A grande mídia entendeu, parte dela, vamos fazer, já entende que essas narrativas ambientais aí da Europa, ela não se sustenta perante o Brasil, Você né? viu o caso de aftosa na Alemanha? Exatamente, você vê que aqui no Brasil pouco isso é noticiado, né? Teria que ter uma notícia muito Se isso maior. fosse aqui no Brasil, nossa senhora, o mundo inteiro já estava sabendo, já tinha boicotado a carne. Exatamente, já tinha parado todas as compras, frigorífico fechado, enfim, uma série de coisas. Lá, né? Então, sim, mas é o que eu falo, eles têm um sistema político muito bem organizado, né? Hoje o Brasil pode-se falar que nós começamos aí há um tempo atrás, hoje está muito forte, né? A Frente Parlamentar da Agropecuária, ela é uma frente hoje que está sendo muito bem vista, o mundo está começando a respeitar de uma forma diferente. Pedro Lupion. Pedro Lupion, um excelente deputado, que é o presidente hoje da frente, como tivemos vários outros deputados importantes. Nós temos uma conterrânea que é vice-presidente lá, Marussa Boldrin também, deputado federal lá por Rio Verde. Isso, é grande parceira também da ProSoja, né? Temos outros deputados envolvidos, então essa frente hoje é a nossa, vamos fazer a nossa vanguarda aí no agro brasileiro. Nós precisamos apoiar esses nomes que estão ali, né? O setor agrícola, porque é importante a gente ter uma política alinhada, né? O produtor rural ele ficou muito tempo fora da questão política e tudo se define na política. Então, nós precisamos alinhar isso aí para nós fortalecer e aí sim, juntar forças aí com o setor organizado, produtivo e com o setor político para nós enfrentar essa Europa de igual para igual, que nós não temos nada para dever para eles, muito pelo contrário. Se eles enxergarem e eles estiverem preocupados com o meio ambiente, vai se produzir mais no Brasil, inclusive os biocombustíveis, né, que é muito produção, que eu acredito que é a grande virada de chave aí, que é os biocombustíveis cada vez mais entrando no setor de combustível, ele vai nos deixar muito CO2 aí, vai recuperar muita área, muita questão dessa questão que lá queima muito carvão. Então, nós tendo combustível para ofertar para eles também não vão ter mais essa narrativa de ter que estar queimando lenha lá e carvão vegetal para poder se manter lá com a questão energética. Existem algumas tomadas de decisões por parte do governo que também são incoerentes. O ano passado, em março, abril, o Emmanuel Macron esteve na Amazônia junto com Lula, né, comemorando o fato de que a COP30 seria agora esse ano, agora 2025, lá no Pará. 4 meses depois, ou seja, eles estavam preservando o meio ambiente. O Lula foi lá e taxou placa solar em quase 30%. É incoerente isso. Mas se eu estou aqui festejando a questão do meio ambiente, defendendo o meio ambiente, eu vou taxar placa solar, então eu estou protegendo o combustível fóssil. Eu estou sendo incoerente. E tem as narrativas internas também, né? As narrativas internas, como, por exemplo, a questão da ponte JK entre Tocantins e o Maranhão. A ponte que caiu, que houve perda de vidas, e o pior são as narrativas de algumas pessoas que colocam a culpa seria do agro. Por excesso de caminhões, peso de caminhões. Seria cômico se não fosse trágico, não é não, Maurício? Como é que a ProSoja vê isso? Realmente eu sou do Tocantins, né? Então a gente acaba que acompanhei. E realmente teve essas narrativas, né? Exatamente, acompanhei as narrativas, acompanhei a queda da ponte, né? Foi um acidente trágico lá, muitas vidas se perderam, né? Esse é um ponto muito importante que as pessoas têm que lembrar que a ineficiência do poder público, né, levou muitas vidas e agora deixou o prejuízo econômico para quem trabalha, para quem produz. É tão trágico essa narrativa que você vê
nós temos 2 cidades lá, uma a cada lado do rio Tocantins lá, no Maranhão é Estreito e Tocantinha é do lado do Tocantins. Você vê as cidades lá, estão praticamente um deserto as cidades. Pra você ter uma ideia, a cidade pararam, o comércio parou, não tem borracharia, não tem posto de combustível, não tem farmácia, mercado. Todo o comércio lá teve 80% do seu movimento... Pior que a pandemia. Pior que a pandemia, muito pior. Então, você vê como é que é. Às vezes as pessoas não se dão conta, a gente sempre fala que as atividades econômicas, e a agricultura é uma delas, elas deixam muita riqueza, ela distribui muita riqueza na cidade, né? As pessoas não se dão de conta porque todo dia está acontecendo, então não se dá de conta. Mas agora ali, com esse rompimento dessa ponte, ficou claro, né? Deixou de passar caminhões de vários segmentos, né? Nós temos que lembrar que essa é uma estrada federal, onde ela é muito usada aí, tanto para São Luís, no Maranhão, quanto para Belém, né? Então, passa muita mercadoria, tanto de um lado quanto do outro, e sim, os produtos da agropecuária, aí, soja, carne, enfim, milho, e essa narrativa é justamente, né, o poder público se isentou e se eximiu aí de ficar fazendo o que tinha que ser feito, inclusive as manutenções, ou até uma ponte nova, para não deixar essa tragédia acontecer, né? Porque fazem 10 anos que eu tenho... Que foi feito ali na sua cidade ali. Porto Nacional teve uma ponte. Tem uma ponte que foi desativada, né? Foi lá, só que lá é uma ponte estadual, mas também em cima do rio Tocantins, uma obra muito grande, mas lá específico era uma ponte que faz 10 anos que ela vem mostrando sinais que ela estava com problema lá de estruturação. E aí, uma vez, parece que teve uma paralisação lá do meio-dia, pressão de um lado, pressão do outro, e acabou se liberando, né? Era uma ponte que impactava muito o transporte, e agora ficou claro isso, e infelizmente teve que acontecer o pior para o poder público tomar consciência. Então, a infraestrutura nossa, ela está sucateada, né? Não só de pontes, como de estrada, como de ferrovia, está com um déficit muito grande para a produção brasileira. É uma coisa que me chama a atenção, nós tivemos na Europa, e lá se fala muito, né, na questão nós visitamos portos lá, por exemplo, e é impressionante o que tem de canais de feito lá artificialmente para navegar com mercadoria, né? Aqui no Brasil o meio ambiente trava você encostar um barco, nem um navio, um barco no meio no barranco no rio para carregar um caminhão de soja. Lá as obras são muito grandes na Europa, mas uma situação de porto lá, coisa que o mundo precisaria ter aquele sistema. Na Holanda eles chegam o mar para trás, né? Chega o mar para trás, desvia rio. Baixos, né? Tem 25 mil quilômetros de canal superficial feito para navegar na Europa, para navegar com transporte fluvial. Aqui no Brasil, nós temos 8 ou 10 quilômetros no Brasil inteiro feito. Então, você vê quanto. E os rios que nós poderíamos navegar, nós não podemos. Então, assim, o que precisaria essa questão aí do transporte, que tudo liga, né, nessa questão da ponte. Nós temos, por exemplo, esse rio Tocantins, ele precisa ser navegado, né? Nós ia ter um custo de frete melhor. E ele é gigante, né? Ele é gigante. Ele vai carregar aqui soja aqui do Goiás, por exemplo, ou soja, milho, mercadoria, enfim, tudo que pudesse ser transportado em cima. Aqui de Goiás, por exemplo, para chegar lá em Belém, nos portos, e ganhar o mundo aí por esse rio. Precisa fazer o quê? Algumas obras muito pequenas. O que chama atenção, voltando nessa questão da Europa, que lá, além de eles ter um excelente sistema navegável lá, eles continuam com as obras. Nós visitamos portos lá, onde que eles estão fazendo rodovia por baixo de rio, onde que eles estão fazendo novos canais para atracar navio. Então, quer dizer, lá tem uma infraestrutura grande, o meio ambiente lá ele é respeitado, mas as obras que precisam ser feitas, eles não deixam de fazer. Né? Coisa que aqui no Brasil não acontece. Olha, o cacique Raoni falando mal da Ferrogrão. Agora é um absurdo. O que um cacique lá vai entender de ferrovia? Vai atrapalhar o quê? Vai atrapalhar o quê? A vida de meia dúzia. Isso é uma opinião minha. Atrapalhar a vida de meia dúzia de índios. Aqui, a Ferrogrão é um projeto de ferrovia que ligará a cidade de Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, do Pará.
Isso. Essencial para o desenvolvimento do Brasil, está parado por causa de meia dúzia de índio. Se nós olhar nessa questão ambiental, só o que vai tirar de caminhão da estrada e o consumo de combustível é muito grande. Então, se fala, o ganho ambiental para isso é muito grande, né? Não tenho dúvida que é uma questão política e das próprias ONGs, né? As ONGs europeias investindo dinheiro aqui para nós não ficar competitivo ainda mais, né? No mercado de grãos, que essa ferrovia ela é focada em grão, para cada vez não conseguir deixar tardar o desenvolvimento do país. Então, isso é uma afronta, né, à legislação. Aí vem o ministro do STF e atende os indígenas, não faz uma nota técnica ou não busca, né, fazer esse balanço ambiental, porque qualquer ciência e tecnologia, uma nota técnica que for feita com razões ecológica e econômica, vai dar que a ferrovia é muito melhor do que o que está hoje. Então, é uma questão... polui muito menos. Então, é uma questão, sim, não vai atrapalhar vida de indígena nenhum, não vai atrapalhar a sociedade em nada, só precisa ser feita para poder ter um custo melhor. Mas a Europa, realmente, isso é as ONGs europeias trabalhando contra o desenvolvimento do país. Só para a gente sair um pouquinho do assunto soja, é uma coisa que não tem como eu não tocar. Os produtores rurais estão sendo duplamente penalizados pelos incêndios que atingiram o Brasil nos últimos meses. Primeiro, pela destruição de suas lavouras e das áreas de floresta dentro de suas propriedades. E, recentemente, pela publicação do Decreto 12189 de 2024, que estabelece multa para a propriedade que tiver área de vegetação nativa incendiada. Essa multa é independente. Se o produtor é ou não responsável pelo incêndio, pegou fogo, você vai ser multado. O fogo veio lá da Groenlândia, sei lá da onde. Começou a pegar fogo na minha propriedade, eu vou ser multado por algo que não está no meu controle, o que eu faço? Isso aí é uma coisa feita por um cara atrás de uma mesa, com certeza que não entende nada de nada. Isso vem ligado lá, Nilson, àquela questão do crédito, né? É o que a gente vem falando. Tudo que pode ser feito para dificultar o crédito do produtor rural via as organizações aí, vamos falar assim, governamentais, é feito. E esse é mais um decreto que ele te trava, além de você ter uma multa, ele te trava crédito também, você acessar crédito. É uma coisa que o produtor precisa. Precisa, exatamente. Então, nesse sentido, né, essa é uma das demandas que nós temos trabalhando lá via FPA, né? Assim que saiu esse decreto aí, o próprio Lupion já se posicionou, está trabalhando muito firme isso aí, está buscando toda a bancada para tentar ver o que consegue feito para derrubar esse decreto, vamos falar assim. Mas é uma questão muito, muito complexa, é muito punição para quem já perdeu todo o seu investimento, seu capital que está ali investido, principalmente uma palhada ali, às vezes o produtor leva 10 anos, 15 anos construindo o seu solo. O produtor é o que não tem interesse que pegue fogo lá, é o que menos tem interesse. Então é uma afronta muito grande, realmente é uma falta de informação. E as pessoas erradas no lugar errado, né? Tem pessoas ocupando cargos importantes dentro do governo que, além de não entender do assunto, estão lá agindo ideologicamente para poder desmontar o setor agrícola brasileiro. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. A FPA está trabalhando muito firme. Né, a gente tem que, cada vez, né, eu falo muito do Lupion, mas a todos os deputados ali, a Marussa, enfim, todos aqueles deputados que trabalham. O Favreau está fazendo um bom trabalho à frente do Ministério? O Favreau, para nós, ele não vem atendendo de uma forma que a gente precisa, né? Então, a gente tem algumas ressalvas, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cautela, né? Tem agora até um indício que vai ser mexido na questão do Ministério da Agricultura, a gente está aguardando um pouco, mas precisa ser, o Ministério da Agricultura tem que voltar a ser o Ministério da Agricultura, né? Ele tem que atender ao setor e isso não está acontecendo no momento. Maurício, eu converso com muito empresário, muito mesmo, eu gosto de conversar e ouvir a opinião deles. E o sentimento deles é que 2025 e 2026 é um ano de sobrevivência. De sobrevivência. Ninguém fala em expandir, crescer, é de sobrevivência. E que se 2026 a gente não colocar um governo de direita pensando em desburocratizar, desonerar, facilitar a vida do povo, o Brasil vai afundar e aí não sei se tem volta. Qual que é o sentimento da ProSoja em relação a isso? Concorda com esse produtor? Acha que 2025 e 2026 é um ano de crescimento? O que é o seu sentimento
em relação aos próximos 2 anos até a eleição presidencial? Esse ano que entra agora, nós já temos com a safra praticamente plantada, definida aí, assim, 90% definida é a produção. Os custos de produção estão muito fora da realidade, né? Os custos de produção muito altos. Então, assim, no setor de soja, nós podemos garantir que o crescimento não vai ter um crescimento como o setor poderia ter. Nós temos que lembrar. Tem o preço também, né? Tem o preço. Isso vai custar, cara. É o que eu tenho falado. Sempre que o Brasil parar de crescer, né, que nós temos áreas aptas, sem mexer em floresta, sem mexer nessa questão ambiental, nós temos muitas áreas degradadas ainda no país que podem ser transformadas em agricultura, e cada hectare desse que entra em produção é emprego, é combustível que se gasta aí, que é um dos grandes, né, onera hoje o produtor, combustível alto, impostos no setor, né, que vai para o governo, tudo isso vai impactar também nos recursos do governo. Dessa forma, eu vejo que realmente não tem espaço para o produtor buscar crescimento. Muito pelo contrário, há muitos anos você não via áreas ficando sem plantar. Esse ano você já vê. Não é uma grande quantidade de área, mas você já vê uma lavourinha aqui, outra lá que plantava soja, por exemplo, que está sem plantar. A restrição do crédito, essa questão de recuperação judicial, muita gente aí com muita dificuldade financeira, porque os custos subiram absurdamente, né? Nós vínhamos com um preço de produto de um valor às vezes até um pouco fora da realidade, mas os custos subiram todos. E quando voltou esses preços aí dentro aí de hoje, que se fala em soja aí de 110 a 120 reais, que é uma realidade. Que é uma realidade de hoje, os custos ainda estão naquele soja lá de 150, 170 reais. Hoje a agricultura que fazer a conta da sua lavoura e colocar toda a depreciação de máquina, o custo operacional todo, ele está trabalhando com muita eficiência para empatar. Então, assim, não tem ânimo nenhum de expandir, não tem ânimo nenhum de fazer novos investimentos. Fora aquelas loucuragens que foi feita lá atrás, já renda 20, 25 sacos, tem momentos que o produtor se põe um pouco à frente da realidade, mas nós temos que lembrar, assim, eu sempre falo uma coisa, é melhor o produtor estar fazendo para o governo, a nível de governo, ele fazendo isso porque vai ter sempre uma oferta de alimento. Qual que é um dos principais calos de qualquer governo no mundo? Inflação de alimento. Inflação de alimento e fome. Então, sempre que tiver um excesso de produção, para o governo está mais cômodo que você não tem, você vai ter sempre uma oferta de alimento e a tua inflação de alimentos será menor. Isso é um problema que sempre assola os governos, a inflação de alimentos, e derruba o governo sobre isso, né? Então, sempre que o produtor avança, às vezes até descontroladamente, o governo vem a parte boa. Sobra para quem? Sobra a conta para o produtor. Por isso que o produtor precisa ter cautela, ele precisa fazer conta, e às vezes o crescimento também sem um planejamento, ele não é sustentável para nenhum setor, né? Não vamos falar nem só no nosso negócio, mas em qualquer setor. Mas para o governo isso é um problema bom. Mas né? Falando de sentimento, porque você sabe que a vida da gente é sentimento. Se eu estou animado, se eu estou confiante, eu vou investir, eu quero crescer. Se eu estou desanimado, eu não quero crescer, eu quero pôr o pé no chão. Como é que está o sentimento do produtor? Hoje o sentimento realmente de retração, né? O cara desânimo, o setor todo está retraído, tá com muita cautela, né? Nem na pandemia nós vimos isso, né? Isso. Na pandemia nós tivemos uns momentos de preços aí num valor legal, então todo mundo estava animado. Né? Tava animado com a questão da produção, né? Nós tínhamos um problema de saúde pública muito grande, mas quando você olhava para isso aí, te animava você trabalhar. Não, vai dar certo, as coisas vão dar certo. Mas agora, realmente, o setor está muito pressionado, muito exprimido aí com essa questão aí financeira. Caminhando para o final já, você acha que aquela questão que o crescimento da China não vai ser tão robusto como tem sido nos últimos anos? Estamos em um mundo mais inflacionário, que promove taxas de juros mais elevadas no mundo. Temos um menor crescimento de demanda por commodities e continuamos a aumentar a oferta, o que vai pressionar os preços. Você acha que a renda dos produtores nos próximos anos vai continuar caindo? Você acha que a tendência é essa? Diante de todos esses cenários, o Trump ontem já deu a notícia que está pouco se lixando para o Brasil. Se o Brasil não quiser, com aquela moeda do BRICS lá, ele não está preocupado com o Brasil não é problema dele.
Realmente né, quando nós falamos de commodities de soja, milho, a questão é muito o mundo, né? Nós precisamos ver o que está acontecendo no mundo, se está tendo demanda no mundo, né? Porque o Brasil hoje produz muito, exporta aí 60% da sua produção de soja, mais aí milho também uma boa quantidade. Então, nós precisamos ver como é que está o mundo. O mundo realmente está um pouco retraído. A situação financeira do mundo, e principalmente a China, que é um lugar que o Brasil exporta muito, eles são muito cautelosos, né? E se precisar encolher um pouquinho a questão das compras lá, eles conseguem fazer isso. Então, o momento é complicado de oferta de produto, nós vamos ter que ter cautela. Esse é o momento que esse sentimento do produtor que vem com a pergunta anterior, que o produtor está, inclusive, um pouco, né, retraído por essa questão. Nós precisamos ter cautela para não derrubar mais ainda esses planos. O que nós temos hoje uma área muito grande instalada no Brasil de produção, que precisa produzir e produzir bem, né? E os custos, né, do Brasil. Hoje nós temos um custo, a própria energia, como foi falado, é uma coisa que eu não era muito produtor. Aí nós viemos para a questão de combustível, né? Questão de trabalhista, lei trabalhista, folha de pagamento. Hoje custa muito caro você manter o passivo trabalhista, você manter funcionários o ano inteiro dentro de uma fazenda. Eu entrevistei um juiz trabalhista no ano de 2023, 3,6 milhões de processos trabalhistas. Quase 50 vezes mais do que o segundo colocado. Olha aí. Então, essa é a questão que o Brasil vive hoje. Vive numa situação pressionado, né, por essas questões internas do Brasil, e que o Brasil vai pagar um preço, né? Não tenho dúvida nenhuma que o país vai. Onde que o país poderia estar com um crescimento, lógico, sustentável, uma coisa mais planejada, né? Os juros um absurdo para todo o setor, qualquer investimento, tanto na área do custeio como na área de investimento. Então, o Brasil precisa ter cautela nessa oferta, né? Só que a questão de soja é muito difícil você falar que o produtor vai. É mais uma questão financeira mesmo, uma questão de momento, como que está a questão das commodities, que o produtor acaba tomando diferença. É muitos produtores, né? Então, o Brasil planta soja aí, quase que no Brasil inteiro, tem nos estados do Brasil tem uma lavoura ou outra de soja. Lógico, cada estado é um país, é como se fosse um país, né? Então, a produção... Regionalidades. Isso, produção, né? Nós temos estado plantando e temos estados colhendo, né? Nós temos lá em Roraima, lá, colhendo, e aqui temos plantando, no caso. Então, você vê que é muito grande o país, e muita produção, e muitos produtores. Então, é difícil você falar assim, a gente tem uma associação, trabalha para todo esse produtor de soja, mas você falar o que vai acontecer depende mais de uma demanda financeira, como está essa questão comercial aí de preço, para fazer essa conta aí de oferta e demanda. Porque o país é muito grande, você acaba não tendo, né, um controle disso, como tem países que impõem, né, o que o produtor vai produzir. E aqui no Brasil é diferente. A produção aqui, se o produtor resolver produzir, tiver investimento, o país tem uma resposta muito grande aí nessa questão, e rápida, né? Maurício, para a gente encerrar, vamos falar de uma coisa positiva. O brasileiro é um povo empreendedor, trabalhador. Nós temos uma dimensão territorial do tamanho de um continente. Maior reserva de água doce do mundo. Nós temos praticamente 3 safras, como você mesmo falou. Naturalmente, 2 safras, mais entrar em pecuária. Lugar nenhum do mundo, ou pouquíssimos lugares do mundo a gente vê isso. Qual a mensagem animadora, de empolgação que você pode deixar para o produtor aí, de esperança, de que as coisas vão... Hoje está difícil, mas vai melhorar? Eu acredito que o primeiro ponto que a gente tem que, né, que o produtor continue na atividade, que ele consiga se manter, que ele enxugue o máximo que ele puder dentro do seu negócio. Eu acho que isso é o mínimo que o produtor está fazendo, e já está fazendo isso, né? E olhar para frente com olhos, né, de perspectivas melhor, vai depender, como você falou antes, do que vai acontecer nesses próximos 2 anos e esse próximo governo que vem. O produtor hoje ele está uma insegurança muito grande com esse governo que está aí, por uma série de coisas, né, principalmente nessa área de crédito e das políticas públicas ligado ao meio ambiente, né? Lembrando que o Brasil, a sustentabilidade do Brasil não existe em outro lugar no mundo.
mas é um momento que o produtor tem que fazer o dever de casa, esperar, dar um tempinho nesses próximos anos se planejar muito bem, né? É uma questão definitiva que o produtor precisa entender e aí sim as coisas, né, num futuro próximo, aí, quem sabe a gente consegue voltar aí onde tem um crescimento, né? Porque também país nenhum, né, com déficit das contas públicas como o Brasil está, o que pode salvar o Brasil é se nossa agricultura voltar a crescer, voltar a produzir rapidamente, nós conseguimos ser recuperados de tudo isso. Mas para isso precisamos ter políticas públicas olhando para o setor produtivo. E o produtor tem essa força de fazer isso. Então, acho que é momento aí de realmente o produtor fazer o seu dever de casa, ter um pouquinho de cautela, cabeça fria, né, para passar esse momento aí e olhar para daqui uns dias com dias melhores. Maurício, te agradeço a disponibilidade de estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Todo final de entrevista eu dou uma lembrança que é uma faca, dessa vez ela foi extraviada, vou mandar para o seu endereço, prometo que estará chegando lá, não sei se essa semana, mas semana que vem. Nós estamos aqui em Brasília, sou de Rio Verde, e agradeço muito a disponibilidade do seu tempo, o fato de estar aqui com a gente, trocando essa ideia muito bacana. Não, eu que agradeço a oportunidade, quero também aproveitar e deixar um recado aqui para o produtor de soja, né? Pedir que todo produtor de soja que escutar a nossa entrevista, que assistir, que procure se informar na questão do associativismo, né? Procure acessar as mídias da AproSoja Brasil, né? Venha, procura suas AproSojas estaduais, venha, se associe à AproSoja. A AproSoja é uma entidade onde os diretores também são todos, ninguém é remunerado, né? Nós temos um quadro de colaboradores, sim, remunerados e muito competentes, e nesse sentido, para os produtores vir ser um associado da AproSoja para poder fortalecer cada vez mais a nossa associação. Eu tenho certeza que quem vem, quem conhece, quem dá uma navegada lá no site da AproSoja Brasil, ele vai ver que nós já entregamos muitas demandas para o produtor, que ele vai se sentir aí bem acolhido dentro da AproSoja, que está representando ele com muito bem. Então ele venha a ser um associado aí, seja um associado da AproSoja, porque isso vai ter as suas recompensas. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!